Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, dia de jogo da Seleção Brasileira, que pode garantir sua passagem para a segunda etapa na Copa América. O Brasil que ganhou, sem sobressaltos, da Bolívia por 3-0. Bolívia que está ganhando do Peru por 1-0. Gol do Marcelo Moreno de pênalti, um pênalti polêmico. O Bandeirinha marcou impedimento, o juiz marcou pênalti. No final, falhou a marcação do VAR, que confirmou o pênalti porque não havia impedimento. E aí, pênalti marcado, convertido por Marcelo Moreno. A Bolívia vai chegando a 3 pontos, o Peru vai parando em 1 e a Venezuela enfrenta agora a seleção brasileira. À tarde, as meninas com um gol de Marta de pênalti, nova recordista em gols em campeonatos mundiais, incluindo homens e mulheres. São 17 ou é 18 agora? 17. 17, tinha 16 a 16 com o Close, 17 agora tem a Marta, a maior artilheira de mundiais, somando-se homens e mulheres. Ou seja, dificilmente essa marca vai ser quebrada. Por quê? Primeiro, o Just Fontaine ficou um tempão como o maior artilheiro, foi superado depois de um longo período pelo Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário já parou também, o Fontaine obviamente parou. O Close passou o Nazário e agora a Marta passou o Close. E a Marta é o seguinte, né, que ela é a recordista e nada a impede de disputar a próxima Copa. Ela tem só 33 anos. 33. É, vai disputar, porque a Formiga está aí com 41. Futebol feminino custa muito mais a se renovar do que o futebol masculino. Eu gostei um pouco da organização tática, não chegou a ser aquele primor, nem dá para exigir primor ainda, porque são jogadores que dificilmente se encontram, né? Muito espaçado o encontro da seleção feminina, não tem realizado amistosos, e se há amistosos não são de relevância, aí vai quem pode, vai quem quer, não é uma coisa assim com data FIFA, que agora parece que vai acontecer também. Então pode ser que agora a coisa fique mais profissional. Estou entendendo que todo mundo está fazendo esse esforço. A Rede Globo hoje se superou, bateu todos os recordes da elucubração. Colocou pontos de comemoração da classificação da seleção feminina, com todo o respeito. Vê se está escrito besta na minha na testa, ou babaca, ou bobo na minha testa. Por mais que a gente se entusiasme dentro de casa, mas sair para as ruas para comemorar, só se for público pago. O título ainda vai lá. Classificação na primeira fase, em terceiro, contra a Itália, com gol de pênalti. Convenhamos, a festa, um escambau, né? Não dizer outra coisa. Mas louvo que o futebol feminino esteja progredindo. Eu vivo ao redor do futebol há 34, 35 anos. Tenho que celebrar que esteja tudo se estruturando. Agora, não vão me passar cachorro com aqueles bonecos de Olinda, né? Foram espontaneamente, e não sei mais, a população ao redor. Foram que pela não teve festa. produção. Foram pela festinha de meia dúzia de gato pingado. Até na seleção masculina, essas festas, às vezes, tem muito de produção e pouco de clamor popular no início, né? Não, a FanFest, por exemplo, é outra coisa. Os caras vão para caçar, vão para namorar, vão para beber. Não vão para ver jogo. 80% não vai para ver jogo. Vamos parar com essa conversa. Eu não fui na FanFest nunca, não posso dar esse depoimento. Eu já fui em mais de uma FanFest, fazer cobertura em Copa do Mundo, quando não era jogo da seleção brasileira, como a gente não podia entrar nos estádios. Mas e a FanFest da Copa América, Rec? Tem sido? Tem não, ali na rótula das cuias ali? Mas que deu bastante gente. Sim, é isso que eu estou Mas aí é o que eu estou dizendo. Foste lá para ver como é Não, mas eu ouvi que tinha 19 mil pessoas, 14 mil pessoas, até fiquei entusiasmado com esse troço. Eu estou entusiasmado com a grana. 22 milhões em Brasil e Bolívia. Pobre não tem mais jeito. É só para rico futebol. Mas boa noite, senhor Kelly. Boa noite. Michael Matiello, o senhor vai bem? Tudo bem, Matiello, eu estou bem equipado. Todos que nos acompanham, meu boa noite aí. Mas já que tu abriste aí nesse tema, esse tema que tu colocaste agora no final, vamos começar pelo final, antes do futebol feminino, sobre a Copa América, sobre a questão dos valores, né? Eu penso que está havendo um equívoco da Conmebol em cobrar tão altos valores, porque deveria se investir primeiro
no espetáculo dos estádios cheios, com a FanFest, para criar essa cultura que nós não temos. Por quê? Porque numa próxima Copa América, seja em que país for disputado, todos vão querer participar e viajar do Brasil para esses outros países, enfim, se esta Copa América fosse um sucesso de público. Então, se eu tenho uma capacidade instalada no estádio de 40, 50 mil pessoas e eu vou abrir o estádio e tenho que abrir o estádio porque vem de todos os setores, eu já estou com todo esse instrumental, com toda essa logística programada, né? A capacidade instalada está lá. Por que não vender, então, para faturar os mesmos 20 milhões e ter 10 mil pessoas, eu ponho 40 mil pessoas, cobro mais barato, um terço desse valor e vou encher o estádio. Eu vou ter um produto para vender, para comercializar mais fácil, até mesmo em transmissão de TV, e mais, eu estou investindo na cultura da Copa América, de ser um espetáculo de massa, que o pessoal se motiva a viajar. Se esta Copa América, em termos de público, venha a se tornar um fracasso, como está sendo até aqui, se configurar isso, eu pergunto qual o apelo da próxima Copa América num país de menor envergadura econômica que o Brasil, que todos, de resto, são na América do Sul, que não tem os mesmos estádios que nós temos, então vai ser um fracasso maior, me parece. Me parece que não foi muito inteligente essa estratégia eles de se garantiram marketing. com os ingressos mais caros, que chegam a 600, 700, até a R$ 2.000, o Maurício estava falando aqui, camarotes, skybox, essas coisas todas, ingressos chegando a 2.000. Mas aí com tudo à disposição. Com comida, bebida. Comida e tal. Tornaram um espetáculo elitista. Sim, mas elitizado. Sim, mas é que eu digo isso, mas não um cria erro cultura. grosseiro. Mas não cria cultura do povo ir e gostar da Copa América. Aí vamos só consumir Copa do Mundo. Em termos de seleção, é um produto que tem que ser trabalhado para criar uma cultura. A Copa das Confederações já morreu. Exatamente, e essa também, se continuar assim. Então, se eles não reverterem isso imediatamente para colocar o máximo de público, porque os estádios vão estar abertos, tem que se abrir o estádio. Então, eu acho que o problema a estrutura, o custo já está pago, o custo de abrir o estádio, de fazer o espetáculo já está pago. Agora, o que precisa? Criar a cultura do povo de ir e gostar de ir ao estádio na Copa América. Se é um sucesso aqui no Brasil, na próxima Copa América que tenha, digamos que vai ser no Peru, vai motivar as pessoas a irem, porque vai dizer, olha, é um espetáculo, é uma festividade como a Copa do Mundo. E se isso não ocorre, desmotiva a pessoa a pegar um avião, pagar um hotel para chegar lá no Peru, por exemplo, na próxima Copa América e ter meia dúzia de pessoas no estádio de novo. É que o problema, Keller, eu entendo a colocação do REC, considero que é um absurdo ter 22 milhões de reais de renda em um jogo da seleção brasileira, mas ok. Contra a Bolívia, hein? Não, contra a Bolívia, mas é porque era a estreia da Copa América, era o jogo inaugural e tem gente que gosta de estar nesses momentos. O jogo do Uruguai vai ter um público certamente muito maior. Gol do Guerreiro? Vai ter um gol do Peru, gol do Guerreiro. Gol do Paulo Guerreiro. 1-1, então, nesse Marcelo Moreno, ex-grêmio, marcou para a Bolívia. E o Guerreiro. Paulo Guerreiro, ex-Inter, marcou para o Peru. Já está vendido, REC? Vai para a China. Já está vendido? Eu falei do Inter. Não, falou... É que eu emendei o ex com ex, entendeu? Exatamente. Mas pensei ex uma coisa e falei outra. Ex do Inter. Ex-grêmio Marcelo Moreno e Paulo Guerreiro do Inter. Olha, mas eu fiz um golaço. Inclusive, né? Deu uma meia-lua. Mas talvez o erro, Keller, e a organização da Copa América... O Odair quase disse esse, Inter. O Odair deu uma entrevista lá para o Peru, disse se ele voltar... De repente foi isso que ficou na minha cabeça. Vamos pular essa parte aí, vai. Mas o jogo do Uruguai, que é mais próximo aqui, assim como o jogo da Argentina, que vem logo na sequência aqui em Porto Alegre, são jogos que vão ter mais público, porque esse público vem para o Brasil. Eu acho que o problema foi que eles mensuraram errado o valor da primeira rodada. Ou da fase de grupos como um todo. Porque é certo que quartas de final... Tem mais, Maurício. Quartas de final... 60, 90, 120. Não, mas REC... Quem quiser ir para Skybox, para camarote... Isso aí nem precisa quem quiser. Eu concordo com Os isso. patrocinadores consomem todos. Né? Sim, REC, eu concordo com isso. Eu acho que
o que a organização da Copa América errou o tom foi nos ingressos da primeira fase. Os jogos mata-mata decisivos envolvendo seleções grandes, mesmo que o Brasil não venha para cá, se a Argentina vier para cá, vai lotar o estádio. Esses Não, jogos, claro o que se errou foi a primeira fase. Eu tenho minhas Maurício, dúvidas que vai lotar. Maurício, é um pouco precoce, mas eu digo o seguinte, se na primeira fase tu tivesse com os estádios lotados, certamente para as etapas seguintes ia motivar o público a comprar, mesmo sendo mais caro o ingresso. Então, acho que talvez... Eu entendi o que o Kelly quer dizer. Pode ser Criar que o até, hábito. Claro, um é, que criar a eles cultura e esvaziaram o a hábito. competição deles. Eles esvaziaram a Exatamente, competição. porque não adianta, tu pode até dizer que ela está sendo superavitária, que está excelente em termos de faturamento, mas em termos de investimento para o futuro da competição, Mas, Keller, até aqui parece que não está dando resultado. Pode ser que nas fases seguintes eles os dizem estádios se eles fiquem dizem lotados. que venderam 60% dos ingressos é porque nas outras fases vai estar tudo lotado. Deixa eu perguntar, Pode ser, aí tá tudo bem. deixa eu perguntar para o Michael Matiello se ele considera o Tite o principal culpado pela má fase do Luan e pela deprê do Luan e pelo Luan ter feito coisas que não faria numa normalidade. O Tite culpado? Tite, Eu não vejo por aí, Rec. será que não é a frustração de não ter ido à Copa do Mundo? Depois de acho que haver não. quase que um clamor da imprensa, de parte da população, porque não é tanto assim, né? Mas de pedir a convocação e o Tite não levar para cá. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Daqui a Luan- pouco o cara se acabrunha e ninguém abraça. Olha, hoje estava falando com o Hélio Coimbra. foi Mas será procurador. que está atravessando, se for esse problema aí, a gente já passou aí da Copa um bom período já. Não Sim, tem mas como alguém abraçou? se recuperar. Alguém diz, vem cá, encosta a tua cabecinha mas não- no Ah, meu mas o Renato ombro. não fez Mas isso. o Renato, que é um cara que gosta de usar Gestão de pessoas. essa psicologia pessoal, não vou dizer porque ele não é psicólogo, mas Sabe que eu gosto a de dizer, psicologia pessoal que ele usa para o comando de vestiário, podia ter usado. Eu gosto de dizer idiotices às vezes. Que elas marcam, irritam as pessoas, mas eu acho que elas têm que ser ditas. Porque vontade é uma coisa que dá e passa. Né? Então, essa vontade não passou, eu quero dizer. Tu não quer deixar passar essa vontade. O Luan não vai passar o Renato no número de gols do Grêmio esse ano. Se for vendido, não vai passar. Eu disse que é uma idiotice, eu disse que ia dizer isso. Mas o Luan que deveria estar motivado para isso, mas parece que ele que não consegue se motivar para passar o Renato. Porque se ele estivesse motivado, ele estaria de titular e O Renato- empilhando gols. Porque futebol já demonstrou que ele tem, né? O Renato, quando foi para salvar o Luan, o Grêmio não salvar o Grêmio, para o Luan não ficar livre, o Renato abraçou a causa. Eu lembro daquela entrevista que eu fiz com o Renato aqui, que ele falou em seleção brasileira, que ele tinha vontade de treinar, que não iria para a China porque Caixão não tinha gaveta. Ele disse que o Arthur era craque, tudo na mesma entrevista, pré-conquista da Copa América, da Libertadores da América. E disse que tinha sim influenciado na ampliação do contrato do Renato, a renovação do Luan, o Renato, para o Grêmio não perder o vínculo. Será que agora não foi meia boca? Foi abraçar, não abraçando? Acariciar, não acariciando? Mas eu não. Ou cansaram-se do Luan, porque desde janeiro, aí eu entro no que disse o Matiello, já passou muito tempo. Desde janeiro que estão dizendo, olha, o Grêmio vai trocar pelo Thiago Neves. O Grêmio vai facilitar a saída porque ninguém aguenta mais. O Grêmio não sei o quê. Então. Vai se condicionar, não está pronto. É. E assim vai, né? E assim o tempo está passando. Eu acho que o Renato... Não é o Tite o culpado, então. Eu acho que não. Lembra o que aconteceu com o Vitor quando ele não foi para a Copa do Mundo? Que o Dunga levou aquele mão furado do Doni como terceiro goleiro? Começou a tomar frango. Um atrás do outro. E, o Grêmio e ele não jogou mais no Grêmio. Ele virou um goleiro prescindível, virou um goleiro comum. Sim, a torcida gostava dele, pegou bronca dele. Mas, Rec, Olha, o eu Vitor... tenho vários casos assim. Não, Rec. Tu não acha que o D'Alessandro é um cara frustrado por não ter jogado na seleção? Qualquer boquinha na seleção ele quer pegar. Ele está louco para pegar o Pan-Americano agora. Vai ferrar com o Internacional. Imagina o Inter perder o Iago, perder o Edenilson, o D'Alessandro e jogar o tal do Pan-Americano esse aí. Pan-Americano Sênior? Não, ele seria o sênior na equipe do Pan-Americano. Ah, É. não vão Rec, levar, né?
Hoje, Rec, já que tu falou um assunto que eu não queria tocar, mas já que Não, mas tu é falou... apaixonado. Não, eu vou te Isso contar aí, o que... paixão antiga eu sempre quero que tu mexe me com a gente. confirme uma informação que eu recebi hoje, se é verdadeiro ou Se não. eu souber, É que o rapaz que me levou, o Kip, confirmá-la-ei. que é motorista, eu tinha um evento lá e esse rapaz, o Kip, me conduziu lá e me comentou que o presidente do Paris Saint-Germain teria feito uma declaração que o Neymar estaria à venda se alguém bancasse, porque ele quer atletas que ganhem. Ele não disse isso. É isso que eu queria Mas saber. deu- que não, ele deu não a quer entender. celebridade no time, Ele ele não quer quer jogador que ganhe títulos. Exatamente. É isso? Ele não quer uma bonequice. Quem não está feliz é para pegar então um E o ele- Leonardo, então vou te ajudar. Não, Não, tu não precisa, não é só para completar. Não, eu só queria Não, pra não saber se é fugir. verdade Não, isso. Mas vou te ajudar. Vou somar a tua informação. Sim. Por isso que eu não quero fugir do tempo. O Leonardo disse mais. Que nenhum jogador, em meio de temporada, vai se recuperar fora dos seus redutos, dando a entender que é o Neymar indo sambar com a Anitta de muleta. E ninguém vai falar mal do time, dos jovens do time, quando o time for eliminado ou derrotado em competições. No meio do Neymar. O presidente deu no meio e o Leonardo deu no meio. Mas Faz como combinado. A Mas declaração do presidente do PSG Sim. foi a seguinte, abre aspas. Qu'est-ce que vous voulez parler? Tu quer ler em francês? Não, tem não, problema. eu leio Não, francês. então traduz para francês aí, Eu- tá em português no Não, meu português telefone. não. Se fosse francês, eu ia ler. Então eu vou buscar Então lê no pra L'Equipe nós aí, pra você, mas Maurício. enquanto- Parlez-vous, monsieur. palavra, não sei se vai ter em Mas francês eu te chamei também, de eu falo. mademoiselle aí, não. É, não. Tá tudo Monsieur, bem em casa. Messi, Aqui, ó. É claro que há contratos a serem respeitados, falando sobre a situação do Neymar. Mas a prioridade agora é com o compromisso total com o nosso projeto. Ninguém obrigou o Neymar a assinar com o PSG. Ninguém o forçou. Ele veio consciente para participar no nosso projeto. Essa foi a frase completa do presidente do PSG. Mas só isso que ele disse? Só isso. Não, eu não sei como esse rapaz então entendeu que ele disse que não queria celebridades no time, ele queria que ganhasse Mas ele título. disse mais do que isso aí. Eu também acho que... Não, mas a frase Não, sobre mas sair... eu já estou achando que... É que a tu- frase tu específica tá sobre o querendo Neymar me é isso. derrubar. Tá na gaveta do pai do Neymar também. Eu acho que ele Daqui quer... a pouco tu vai aparecer num programa desse de culinária cozinhando junto com o velho. Vou aparecer. Não, Vou fazer o Tá, programa mas da e os Free outros Gold com o velho. clubes? E os outros clubes querem de volta o Neymar, que nem estão dizendo que o Barcelona... Será que o Barcelona quer isso aí tudo de novo? Maurício, bom. Que o Barcelona Maurício. passava por isso aí também, né? Só que em doses menores. É. Mas aí Passava. é que o Barcelona tinha 4 protagonistas. Né? Tinha o Iniesta pela antiguidade, até se botar o Xavi dá 5. Se botar Puyol dá 6. Se botar. Mas o Neymar ele entrava num contexto menor, porque tendo Messi e Suárez, ele já entrava como terceiro. Mas o Suárez é menos que o Neymar. Bom, mas é que o Suárez já tinha antiguidade. Tinha E guarda posto, gol, né? Tinha O posto. Soares é mesmo mais gol que o Neymar, Não. quer dizer... aí Chegou também menos não dá, né? celebridade. Não, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Não achasse a frase? Na Então tu quer me derrubar. Na entrevista... Não, mas aquilo que tu falou tá certo. Não, da celebridade, que ele disse que não queria, que estava à Na venda, entrevi- que se chegasse lá, fechasse, vendia, porque ele não quer celebridade, ele quer atleta. Na Eu entrevista do também, presidente... seu Rec. Senhor Rec, como diria o... Tem que ligar pro Foguinho, presidente senhor Marcelo e dizer Rec. isso. Não, eu só estou dizendo que eu também, quando eu faço as minhas colocações, não quero celebridade que faça festinha de final de ano, que convide atletas do mundo todo. Eu quero quem levanta a taça. tá corneteando Tem o que lance de levantar, craque. não, tem que levantar Meteu a o taça. cartão. Tem que levantar a taça, professor. É isso, tem que levantar a taça. Quando eu fazia as críticas, era isso. Quero alguém que ganhe títulos. Aí vem o presidente do PSG para dizer, não adianta, o cara pode ser o melhor do mundo, mas se não levantar a taça, não me resolve. Isso é visão de dirigente. Então, agora, torcedor, não, eu compreendo. Torcedor tem outro critério de avaliação. A frase Nós- para encaixar no teu contexto, Kelly, foi senhor. em uma entrevista dele para a revista France Football. Os jogadores têm que assumir responsabilidade ainda maior que antes. Ó. Deve ser completamente diferente. Eles terão que fazer mais, trabalhar mais. Não estão lá para agradar a si mesmos. Ó. E se não concordarem, as portas estão abertas. Tchau. Eu não quero mais nenhum comportamento de celebridade. É exatamente isso, não me adianta Viu que tu fazer... estava sonegando a informação? Sonegou, queria me derrubar, eu tive que Pegou fazer uma cobrança pegou incisiva. um negócio abreviado aí. Exatamente. Então, aqui, ó, não adianta ser celebridade, não adianta fazer isso ou aquilo, tal. Tem que ganhar título, tem que levantar a taça.
É isso que conta para a história do clube. Mas o E o mais D'Alessandro é campeão de interessante- tudo. O D'Alessandro é campeão de tudo. Olha, da Série B, Recopa da Série B Sul-Americana, ele não foi. Libertadores não foi do Mundial. Da Série B ele não foi, né? Tu acha que No faz Mundial falta ele, esse título da ele Série B? disputou o Mundial, ele não foi também, né? Na hora que a gente precisava do cara, não apareceu, né? Ele está corneteando que não foi campeão da Série B, né? Não foi da Série B e não foi do Mundial, com o Mazembe lá e fracassou. Tu acha que esse título da Série B faz falta? Mas pra Eu- dizer que é eu- tudo, faz, né? Não, eu não tenho essa de torcedor. Eu digo para vocês, eu já te falei, Reg, Era o que tinha para ganhar na época. fui dirigente há muito tempo. Não me adianta se o D'Alessandro ganhou não sei quantos milhões lá esses anos todos e só ganhou o Gauchão. Gauchão qualquer jogador ganhou lá no Internacional, jogador sem expressão. Então é isso, para fazer esse endeusamento. O que não me serve endeusamento. Agora, tem qualidade, o cara é bom jogador. Claro que tem tudo isso, todo mundo sabe. Agora eu digo assim, em termos de resultado para o clube, essa é a minha colocação, sempre foi. Então Vou te deixar mais nervoso. eu fiz questão de colocar, porque tu trouxe o assunto à baila, que eu não ia falar hoje, mas aí eu lembrei não da trouxe assunto à questão do baila presidente do PSG. Então, veja, não interessa se o jogador pode ser considerado um dos melhores do mundo. Ele quer resultado. E é alguém que tem responsabilidade. Alguém que contrata um jogador caríssimo, paga altíssimo por esse jogador, mas ele quer resultado. É isso que se espera de dirigente. E não que o cara fique fazendo campanha política para mim, que fique lá processando conselheiro que falou isso ou falou aquilo, esse tipo de coisa. Entende? Então, é esse comportamento que se exige de uma direção. Se não se dá o exemplo, depois não adianta, as coisas não acontecem e não sabe Mas por que não aconteceram. coaduna com o pensamento do dirigente. Né? Quando coaduna... Bom, mas a minha crítica é esta. Agora, por outro lado, já revelei aqui que eu estou muito feliz que agora, este ano, e nos últimos anos pela primeira vez, se criou um espírito coletivo, né, com vontade de se vencer, e eu espero que isso permaneça e que o Internacional, e elogiei aqui o trabalho do Odair, que começou a não jogar só com esquema tático, não, porque senão quem está vendo diz, pô, o cara só vai para criticar. Não é crítica, eu estou justificando algumas coisas dos meus posicionamentos. Agora eu estou esperançoso, torcendo, elogiei que o time começou a conseguir fazer variações táticas no mesmo jogo, que não acontecia, era sempre o samba de uma nota só, e espero que se consiga ganhar um grande título esse ano, porque nos últimos anos, pela primeira vez, estamos com o espírito coletivo, o pessoal está concentrado e todos estão engajados, me parece, com esse intuito. Então, isso está sendo altamente positivo esse ano. Olha aqui, ó. Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, je ne vais plus voir de comportamento de stars. Não quero saber de comportamento de estrela. É só de celebridades. Isso foi traduzido assim, mas é de Quis estrela, derrubar- igual. Quis Não, derrubar o Rex, não, se deu eu- mal, né? Quis te derrubar o Eu tô Rex. fazendo a escada, eu alcancei para ele em francês para facilitar. Era, Mas essa escadinha estava em falso, eu acho que era... Então, degrau em pau. Vou dizer, Era pra gente dar sabe, um tombo essa escada, hein, Rec? isso é uma das frustrações que eu tenho, porque a melhor coisa que tem é estudar língua na adolescência. Eu estudei francês na 6ª e 7ª série no colégio. Tinha uma professora extraordinária, a irmã Zélia. E a irmã Zélia me ensinou uma frase, e ela dizia, francês aprende-se lendo, escrevendo, escrevendo e lendo. Lendo, escrevendo, escrevendo e lendo. Como se dissesse, vocês têm que fazer isso. E eu me lembro que eu até dava aula para um senhor e uma senhora no intervalo das aulas. Eu ensinava porque eles não conseguiam acompanhar o raciocínio, porque eram mais velhos e tal. E então eu estava sempre treinando. Depois, passaram-se muitos anos, veio a Copa de 98. Eu fiz um mês de cursinho. E lá, andando, dirigindo e conversando com pessoas e tal, treinei. Devia ter continuado. Mas há tempo ainda, Rec. Dá mas tempo, é só claro que dá. recomeçar. Não, mas é uma língua maravilhosa. Né? E o pior, o bom é o biquinho. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que c'est? Bom, então, balaquice essa hora não. Mas o Luan, tem cura ou não tem cura? Tem sim, e pode ser uma das referências aí para essa... Ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade? Dentro do Brasil, né?
Eu acho que é. E eu acredito muito nessa volta pós-Copa América do brasileiro, que ele vai surpreender de novo aí. Eu acredito no futebol dele. Sabe qual é a minha tese? Não tem Luan no mercado para contratar. Não tem. Então por que eu vou abrir mão? Eu tenho esse copo aqui. No Brasil não Vou tem. jogar no chão, quebrar, se eu vou ficar sem. Mas o custo-benefício do Luan nos últimos 12 meses valeu a pena? Mas é que o custo-benefício do Tardelli, Ah, valeu mas a aí pena? tu tá falando em 12 meses, e fala no período da Libertadores. Não, eu ali. tenho que analisar a última temporada. Ah, mas e quantos pangaré estão jogando aí há 3, 4 anos enganando e tu não tá falando? Não, o custo-benefício do André é horrível Tá, também. qual é o custo-benefício do Alessandro nos últimos 3 anos? Ó, pronto, voltou da 3 anos aí é com o Kelly. Então é isso aí. Alessandro agora virou o Cristo. Daí quando é o Luan, tu quer comparar nos últimos 12 meses. Daí quando é o da Alessandro, tu... Não, mas pega o da Alessandro nos últimos 12 meses, Alessandro é fez- razoável? Tá, razoável. Mas o do Luan não é nem razoável nos últimos Não, 2 mas daí- meses. Por Razoável, isso tu considera a vaga para o Campeonato Brasileiro. Para Libertadores da América. Sim, que é a pontuação que o Internacional fez O quando ele... Internacional, o Campeonato Gaúcho, perdeu. Aliás, o Não, e a D'Alessandro- pontuação do Eu- da eu pra não- Libertadores ele não estava em campo. Quer dizer, E eu não vou pegar no pé do Não, D'Alessandro. ele entrou parte. Ele entrou. Não. D'Alessandro- Vocês forçam muito a barra, só um pouquinho. O D'Alessandro conseguiu o recorde mundial nos últimos 2 clássicos estaduais. As 2 últimas vezes que o Internacional foi à Arena, o D'Alessandro foi expulso do banco de reserva. Não, mas aqui, daqui a pouco, o cara acaba dando exemplo do D'Alessandro, porque o D'Alessandro tá aqui do lado. Mas tu pega qual é o custo-benefício do Diego, do Flamengo, nos últimos 12 meses, do Thiago Neves no Cruzeiro, do Fred. Do Fred, pega o Fred. que o Cristo cara, é o só? Fred é 950 mil por mês, cara. E o que, que o teve Fred a multa fez? de 10 milhões? Não, e ainda esse tombo aí de 10 milhões aí que eles vão tomar aí agora. 10 e aí vai tu virar pega, 20, né? Tu pega nos últimos 12 meses aí. Daí eu concordo com o Rec. Tu vende o Luan e tu traz Não quem tem do quem Brasil? contratar. Não, é que, Thiago é Neves? que nós estamos fazendo uma comparação. Qual é a idade do Luan? 27. 27. Pois então, o contrato dele, quantos anos ainda tem de Tem mais contrato? 1 ano e meio, parece. 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos. Nesse 1 ano e meio Ah, não, 1 ainda- ano e meio, mas é isso aí, que ele pode assinar daqui 1 ano e meio, uma coisa assim. Mas observa bem, ele foi o craque da Libertadores, o Grêmio ganhou a Libertadores, tá? Ganhou também a Copa do Brasil com ele. Ganhou Recopa, ganhou 2 gauchões. Então, né? observa bem, se daqui ele não produzir muito, mas daqui a 1 ano ele for decisivo de novo, ele já se pagou. Não, ele já se Agora- pagou, cara. Então, tu Quando- quer pisotear ele no já se D'Alessandro pagou. de novo. Quando eu faço essa comparação no longo prazo, é isso. Então, se ele daqui o ano que vem ele arrasar de novo e der outro título para o Grêmio, ele está pago de novo. O todo D'Alessandro se contrato. arrasar no que vem não tá pago? Bom, eu não sei qual é, me faz a conta aí, me explica É por porque que ele se pagou. o salário do Luan Me tá explica- crescendo. Não, me explica o que ele se pagou desses anos todos que Mas ele tá quanto que é o aí. salário do Alessandro? O salário do Alessandro é 400. 400. Sim, já Só foi isso? quanto? Já foi 800, que é o que o Luan ganha. Pois é, e aí? E aí? O Luan hoje vale Para quê? 800. Para ganhar gauchão? O Luan hoje vale 800 para ganhar gauchão, é o que ele ganhou nos últimos Tá, 12 mas Não, mas meses. olha a idade do Luan, é o que eu estou Mas dizendo. eu tô perguntando se Ele- vale. Tá, mas qual é a diferença que tem então do Luan pro Tardelli? E nenhum dos dois tá dando certo E quanto nesse que é o período salário de do tempo. Tardelli? Mesma coisa, para mais. Para mais, né? Se botar o passe, não sei mais o que, é para mais. Então, cara. Mas aí é um erro de contratação. Pô, mas aí, Tá, se tu é for que- pegar erro de porque o contratação, é que- todos os clubes têm erro de contratação, só que quando tu despacha um jogador que tu contratou errado, ninguém chega e diz, não, mas quem é que trouxe esse cara aqui? Ah, não, foi o Maurício, o diretor, não, chama o Maurício e vamos apertar, pô, Maurício, mas espera aí, como é que trouxe esse cara aqui? De onde é que ele veio? Quem é que te disse que ele jogava bem? Tu viu um DVD dele só ou tu foi te informar? Cara, esse é o problema do futebol no Brasil. Não tem responsabilidade. Tu contrata um jogador aí e amanhã ninguém te cobra por isso. Quantas contratações o amigo do REC fez aí, o Rui Costa fez? Quantas ele fez? Amigo do REC, por quê? Ah, não é teu amigo? Não, ele é amigo do Júnior Chávez. Só queria saber se é teu amigo. Ele é A amigo do pergunta era se Júnior era teu Chávez. amigo. Não, ele é amigo do Júnior Chávez. O Fred... Amigos para sempre, inclusive aquela música que toca no casamento. Lá, 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 lá. Ele levou pro Galo lá. Tão junto. Então, só a título de comparação... Parece que o empresário predileto é o Rogério Brown. Tu quer saber mais alguma coisa? Não, Se não. precisar, eles levam o Bruno Junqueira junto E também. qual é o clube que eles têm muita parceria com eles? Tem o Tubarão. Já que vocês citaram o Fred, eu não estou defendendo tese, eu vou só trazer números para vocês analisarem. 2019, 6 meses, portanto. Lua tem 15 jogos, 5 gols. O Fred tem 16 gols em 26 jogos. Então o Fred jogou mais e marcou mais gols.
Não, inclusive na proporção. O Luan, eu sei, eu entendo todos os lados a respeito do Luan. Só a única coisa que eu fico grilado é o seguinte: alguém tem que dar um torniquete nele, chegar junto. É que o empresário dele é danado, né? O empresário dele, o Valdívia, está terminando a carreira, está na reserva do Vasco da Gama. Olha, para ser reserva do Vasco tem que fazer uma força desgraçada. O Critelli está interessando lá. O Maurides estava para ser preso aí por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aí, o Luan está aí, ganhando 1 milhão e pouco por mês, jogado. Né? Jogado que eu digo é porque se especula de tudo que é coisa. O cara que é craque. Ele está jogado porque ele está sem rumo, né? Pelo menos é o que a gente... Mas alguém tem que ajeitar isso. Olha como atleta e sente isso, né? Que ele não está bem orientado. Agora, se é porque ninguém consegue falar com ele, nem familiar, ninguém chama atenção, porque bola a gente viu que ele tem, né? Então basta, mas assim, basta ser Eu remotivado. concordo que isso aí que o Reg falou é complicado, assim, um empresário, se tu é empresário de um jogador, tu tem como chegar nesse jogador lá e dizer assim, cara, olha só, tu vai jogar bola até os 32 anos, vamos botar tua cabeça no lugar. Sim, mas tá faltando isso. Agora, se é um empresário, se é um familiar, tá faltando alguém. Familiar eu não acredito que seja, eu acho que mas às vezes empresário tem, né? mesmo. O irmão, a mãe, o pai, enfim, alguém que diga alguma coisa pode tocar. Ou até mesmo o empresário. O empresário até se justifica mais porque tem um interesse, né? Econômico, tem ganhos com isso. Então seria, digamos, mais aceitável ou mais lógico de que ele se preocupasse mais em fazer a orientação do rapaz. O Hélio Coimbra, vou citar o Hélio Coimbra de novo, que é das antigas, foi o procurador do Valdo, do Caio Júnior, do Cuca e de outros, né? Ele até hoje, foi conversando no telefone, disse, briguei inclusive contigo por causa de jogadores de futebol, mais de uma vez. Uma vez ele queria dar em mim lá no pátio do Olímpico, mais um, né? Mas, e aí a turma dos deixadiços, né? E o Hélio estava me dizendo, imagina, eu lidava com o Cuca, com aquela depressão toda. Chegava nele e levantava aquele astral, era quase impossível, mas... E chegava, fechava a oficina, acho que era a oficina que ele tinha, ou uma loja que ele tinha, fechava e disse, aqui vocês vão se empedrar bebendo, é aqui dentro. Quantas caixas quiserem. Mas não vão sair a beber aí, se expor aí. Diz que ele comprava as brigas com o Cacalo, com o Silverardi e tal. Eu não estou dizendo que o Jair Peixoto não compre, de vez em quando deve fazer isso também, deve chamar na chincha os jogadores, mas me parece insuficiente. Mas porque não é possível, esse a história caso se repete. Não, e assim, esse caso aí que aconteceu com o Neymar aí, quando é que tu viu acontecer isso com o Ronaldinho? Mas o troço do Neymar é mais do que infantil. Juvenil, é a maior idiotice mirim. que eu vi na história do futebol. Mas nem o Romário, no auge da bobice, porque o Romário fazia bobice, né? Fazia desenho do Zagallo nas Zagallo na patente. Portas de banheiro. Né? Fazia, o Romário era um bobo. Mas o Pelé Romário, com a boca fechada é um poeta, ele metia a mão no Pelé e tal. O Romário era bobo fora de campo, né? Porque dentro de campo o cara destruía, não tinha para ninguém. Não, mas hoje fora de campo também não é. Não se jogava. Hoje nem fora de campo ele é bobo. Senador, o cara virar Senador da República. Não, o cara virar senador, bobo não pode ser, né? Não, mas ele quase virou governador do Rio. Daí ele ia ser bobo. Largou na frente nas pesquisas. Não, estava na frente até. Agora, governar até a boca de urna. Governar o Rio de Janeiro é se aposentar na política, né? Ah, tá louco. Pode pegar os últimos todos aí. Nem o coitado do Brizola aguentou, né? Pô, com a Globo contra aí não tem como, né? Boa parte dos ex-governadores do Rio estão lá em Bangu, né? Para bater a Globo só sendo mito mesmo, né? Não, o mito bateu a Globo, né? Você que a Globo, o mito, o presidente, né? Eu acho que é mito, mas alguém, o Brizola, com toda a história política que ele tinha... tá falando do Brizola. Não, estou dizendo que o mito é o Bolsonaro. Bateu a Globo. O único cara... Não vai comparar o Brizola com o Bolsonaro. Bolsonaro muito superior. Porque o Brizola tentou e perdeu para a Globo. Quando ele disse, rede social, vai ter protesto aqui na frente aí. Quando ele disse que ia fechar a Globo, o primeiro ato da primeira manhã com o presidente da República era caçar a concessão da Globo, ele assinou a sua sentença de morte política. A Globo, o Roberto Marinho, não deixou ele ser presidente da República. E o Bolsonaro fez a campanha toda dizendo que era contra a Globo,
foi lá nos debates, vejamos outros afrontou... Claro que são outros tempos, mas... A rede Bota a rede social. social a Mas por favor isso que do eu estou Bota- dizendo... bota a rede Não, mas social só um na pouquinho. época. Todo o tempo falando mal. O cara foi lá e ganhou, é mito. É. Não adianta dizer que não. Isso Eu aí, quero isso falar aí que ele vai ser é mito daqui a inarredável. 3 anos e meio. Ah, bom, não Eu estou interessa. torcendo a favor. Mas Eu quero- estou vendo essa torcida Não, a favor. Para eu estou considerar vendo. alguém mito, tem que ser mito. Pelé é mito. Não, mas só isso Paulo aí. Roberto Falcão é mito. Só isso Renato aí que Portaluppi fez- é mito. É mito. É mito. Marta é mito no futebol? Marta. Agora mito. eu vou te dizer uma coisa. É Se dentro ele da não se Lacante aqui tudo. corromper, se ele não se corromper, também é mito, porque todos os outros que passaram se corromperam. Bom, vamos lá, vamos pular Vamos essa lá. parte. Vou voltar então em um outro Não é mito deixa dentro. perder. Eu deixa. até agora eu tô assustado com o mito. Mas em todo caso, torço pelo mito. Então, Espero que ele não vire só mito. voltando pro craque dentro de campo, então, eu estou Porque o buscando mito tem aqui. 2 sentidos, né? Isso aí é mito. O cara diz, né? Isso aí é mito. Não, tu vê, com toda a torcida contra, o cara chegou lá, inclusive com a torcida do REC. Não, não. E olha que o REC tem peso. Não. Eu tenho uma opinião forte. Eu o cara não me quer- manifestei. Aliás, nós temos. A política agora tem uma regra que é duríssima. Nós não podemos nem insinuar que é a favor Mas de sabe que o Deus, né? Romário teve muita sorte em não ser governador do Rio de Janeiro, porque eu acho que ele ia correr o risco de encerrar a carreira política. Mas não tenha dúvida. Não, porque o momento do Rio não era para ele ser governador pelo tipo de convulsão que está o Rio de Não Janeiro. tem como. Ia ficar... Agora, tá, esse que está aí, tudo bem, se fizer um bom governo e tal... Só Um Zé digamos Ninguém. assim, exatamente, só tem a Não ganhar. Zé ninguém. Correu por fora e. Correu por fora, então ninguém conhecia. Quer dizer, se ele fizer uma administração razoável, tá bom. Né? Agora o Romário ia ter uma grande Compensação, expectativa. prefeito. E aí poderia terminar a carreira Em política. compensação, o prefeito do Rio de Janeiro é patético. Né? Diga. Não, sobre o Luan, que era o nosso assunto original, que eu estou até buscando aqui. Eu não lembro o último grande jogo do Luan com a camisa do Grêmio. Foi a final da Libertadores. Mas faz quanto tempo? Oh, mas só um pouquinho. O Você jogo- tem o 27 anos, tá faltando. Aí é a mesma coisa, Não, tá o D'Alessandro, faltando o grande dirigente. jogo Virou foi a final. deboche. Tá faltando dirigente. Agora virou sacanagem. Vocês estão brincando que foi o último grande jogo do Luan foi a final da Libertadores. Não, quem falou foi o Keller. Não, vocês O estão último- dizendo que não tem, eu estou dizendo, bom, o que Claro tem. que tem. Não, Claro eu tô que tem, eu tentando também lembrar. acho que tem, mas vocês Mas me querem lembrem um, um. eu já lembro esse. Vou te Esse lembrar, não o teve Grenal nenhum de jogo. 3-0 que o do Grêmio ano passado, Não, é que vocês estão desconsiderando o Luan. contra o Internacional. Não O teve Grêmio- nenhum jogo da Libertadores ano passado? No Grenal 3x0 ele não marcou nenhum gol. Ele marcou gol foi Ele no jogou 2x1. bem. Não, no 2-1, aquele ali, o Grêmio deu um passeio no E ele marcou Internacional. os 2 gols. E encontrou um gol com o Rodrigo Dourado no início do segundo tempo. Tá, mas só um porque o primeiro tempo foi constrangedor. Foi. O Luan deixava os caras do Internacional deitados, né? Tá bom, a gente está falando de março do ano passado. Sim, mas já não é dezembro de 2017. Tá, de dezembro para março, passou o verão só. Aí no Campeonato Brasileiro o Grêmio foi mal. Eu não tô perguntando o Grêmio, eu tô perguntando, me diz um jogo que tu lembra. O Luan acabou com esse jogo. Não tem. Tu não lembra de nenhum jogo, Rec? Eu duvido que mas vocês tu lembrem. Não, mas vem Isso cá, aí mas tu o tá cara tem que levantando acabar aí, tudo que é jogo. pra tu Eu- vender o Luan, o que tu quer fazer? Eu não quero vender o Luan, eu tô dizendo, quer eu tô fazer? dizendo que o Luan hoje não Quer é dar o pau, craque dá que já pau. foi. Tá aí, o que tu faz com o Luan então hoje? Me dá a O que, solução. que eu faço? O que tu o faz? que o Renato tá fazendo? Tento recuperar ele. Não, eu não acho que tenha que vender o Luan. Não, tá mas eu não faltando- digo que ele é o melhor brasileiro em campo. Eu não posso dizer que o Luan é o melhor brasileiro atuando no Brasil hoje. Ele nem joga. Não, isso aí não. Isso Ah, aí, aí tu isso quer aí eu- derrubar o REC. Aí Eu nem joga. eu fiz uma pergunta que o Matiano Sim. concordou. Ele nem joga pra ser o melhor. Dentro das condições técnicas, é a pergunta. Porque senão nós vamos dizer que o Thiago Neves não joga mais nada, que o Fred não joga mais nada, que o Tardelli O Thiago não Neves joga tá mais jogando nada, mais que o Luan. que o D'Alessandro joga pouco, que não sei o que. Não. Não, o Thiago Não, e Neves ele tá jogando quis- mais que O o Luan. D'Alessandro E tá ele jogando fez a bem. seguinte pergunta O que é também. injusto. O D'Alessandro tá jogando bem. O D'Alessandro é titular incontestável do Inter Alessandro é hoje. cara. titular incontestável no Beira-Rio desde 2011. No Beira-Rio ele joga, sair do estado que é um problema. Isso é antigo no Internacional, não tem nada de novo, não é por causa da idade. Sempre foi assim. Você sabe melhor do que eu, porque você faz o levantamento dos jogos que jogou no Beira-Rio, que não jogou no Beira-Rio. Isso é antigo. O D'Alessandro tem categoria individual, todo mundo sabe que tem. O problema é que não ganhou nada. É só isso. E não teve liderança positiva. O Fernandão não fazia embaixadinha, Peru tá então engrossando, levou hein? ao Mundial. Só isso. Peru tá engrossando.
Bom, aí Peru virou para Virou, cima virou. deles. Peru cresceu contra os bolivianos. Peru virou para cima deles. 2-1. Mas não foi o Paulo Guerreiro agora. 2-1 pro Peru. Engrossando o que eu digo, O Brasil... Peru está te surpreendendo? Farfã marcou o gol Não, do já Peru. esperava isso do Peru. Já esperava esse desempenho médio do Peru. O Peru está indo a 4 pontos, o que faz com que o Brasil não possa empatar com a Venezuela. Ah, por favor. O Guerreiro é que fez o lançamento para o Farfã. Aliás, são 2 grandes jogadores. Né? Esse Farfã o Grêmio não quis contratar porque estava bichado na época. Tava O engatilhado. Farfã jogou na Alemanha, né? Jogou em vários países. Na Holanda também. O Farfã é um grande jogador. Ele tem uma qualidade técnica superior, inclusive, à do Ganso. Só que também é um jogador que se lesiona bastante. Tá no Lokomotiv. Nessa temporada ele jogou só 26 jogos. Ele tem dificuldades. E o Ganso idade joga ele tá? ou só se exibe? Tem 32, 33. 34. 34? 4 faz 35 em outubro. Final de carreira. O Guerreiro está em final de carreira, jogando o que está jogando, então, com 35. Não, é que aí eu concordo. Não, é a Cada um com a sua complexão física. Aí é muito individual isso. Por exemplo, esse zagueiro Mina, né, ele tem cara de velho. Ele tem 25, 26 anos, né? Mina é jovem. Eu tenho uns amigos colorados aí que eles diziam o Guerreiro é uma loucura, uma loucura. E eu dizia, cara, o Guerreiro, se tu olhar pro cara, o cara tá bem fisicamente, para a idade que ele tem, e veio aí, fardou e tá jogando bola. O surpreendente do Guerreiro é que ninguém imaginava que ele ia Começou entrar, fazendo gol. Não, ele ia entrar e jogar como se nunca tivesse sido suspenso. Nunca tivesse parado, né? Nunca tivesse parado. Esse foi o surpreendente. Agora, como, Ele não sentiu o ritmo como de jogo, não sentiu nada disso. Como a rede mundial de computadores ela deixa tudo gravado, então o REC não lembra, mas eu vou relembrá-lo. Eu nunca condenei essa contratação e disse, lembro bem, aqui no teu programa, REC, o Paulo Guerreiro poderá ser um grande fracasso, mas se ele for decisivo na Libertadores, eu dei esse exemplo lá atrás, se ele for decisivo na Libertadores, ele vai ter se pagado todo, e alguns já dizem até que ele já se pagou, tá? Não sei se é exatamente isso, mas eu falava lá atrás, se ele levar o Internacional à final da Libertadores, não precisa nem ganhar a Libertadores, mas numa semifinal ele faz o gol decisivo. E eu nem imaginava que ele ia voltar como voltou, né? Então são coisas muito relativas. Se ele leva o Internacional a uma final, não vou dizer nem o título da Libertadores, ele já se pagou todo o contrato. Então é uma coisa assim, que não dá para a gente já de antemão dizer assim, ó, está tudo errado ou está tudo certo. É o avalista principal do sistema de jogo do Odair. Porque se era bom com o Damião, com um que é melhor do que o Damião, não tinha como dar errado. Ou estava desenhada a entrada do Guerreiro. Por isso que eu também não fui contra, e aliás eu fui mais longe. Eu disse que o Inter estava contratando o melhor centroavante atividade no Brasil. E aí, para aqueles que dizem que tá no Japão. Aqueles que dizem que só critico, tá aí uma coisa que eu não critiquei, e hoje eu dou crédito ao Melo, ao Adauri, ao presidente, que trouxeram o cara. Foi aposta. Se desse errado, todo mundo fala mal. Deu certo, tem que aplaudir. É mérito do cara, correu o risco. Agora, sempre diz, é um risco. Graças a Deus deu certo. Né? E espero que ainda confirme esse acerto ainda com os jogos decisivos do Guerreiro. Sidney de Canoas está dizendo que o Gabiru é mito. Mas o Gabiru é mito, tu vê? O Gabiru fez tanto quanto um jogador que tem estátua, e o Gabiru não tem estátua. Mas tu podia... Fez tanto quanto, o cara foi lá e decidiu contra o Barcelona. Cláudio, tu podia sugerir isso. Não, eu não vou sugerir, acho que é exagero fazer estátua assim. Correu. Meteu o cartão e correu. Não correu. Não, é que o pessoal, acho que alguns exageram. Tu quis ir para comparação, quis ir para comparação. Não, mas não fez? Não fez? Fez menos? Fez menos, claro. Mas jogou, não vai comparar. Comparar a história Não, eu estou falando de que o cara fez de resultado. Mas faltou o resultado. Quantos minutos ele jogou? Não, ele foi campeão da América e do mundo. Ele participou da campeã da América. Não, mas estou dizendo quantos minutos ele jogou lá na final contra o Barcelona. 20 minutos. Ele quer fazer proporcional. Em 20 minutos ele fez o gol decisivo contra o Barcelona.
Com a participação Não, eu estou do respondendo o cara que disse que era mito, Não, né? pra ter- Não teve uma É flauta o aí? Sidney de Canoas. Sidney de Canoas. Então, o Sidney, ó, 20 minutos, gol final contra o Barcelona. Faltou para ter a estátua o Gabiru ser campeão da ele Libertadores precisa- como técnico. Talvez isso aí seja a diferença. O cara já tá tomando pau aqui. Não, mas o cara me provocou, só Não, mas não é respondi. esse aí. Tem uns aqui que estão... Não, mas deixa ele. Não, mas ó, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. O cara tá dizendo que eu não fiz contraditório. Eu fiz o contraditório aqui. Com elegância, eu fiz o contraditório. Até porque o programa não é de política, é a opinião do Keller Kloss. Sim, mas calma, agora tem policiamento, Mas opinião, não pode. tem. Ele fica com a dele, eu fico com a minha. Não, qual o ele problema? disse que no programa não teve contraponto, eu fiz contraponto. Fez contraponto. Fez, e o REC já faz há muito tempo, faz campanha para outro lado. Não levou. faço. Não faço Essa é campanha. brincadeira com o REC. Agora, pelo contrário, a gente tem que torcer que dê certo. Agora, entre Brizola e... Meu Deus. Olha aqui, ó, Carlos Não, o Burlamar. tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Acho que Por vai- exemplo, assim, a história do Rio de Janeiro. Não, mas são 29 anos já de Bolsonaro. Não, ficou O 29 anos. Ué? Ficou Como 29 deputado? anos. Deputado? Não, mas deputado Olha, é outra. Olha a carreira do Brizola. Deputado Uma cobra carreira de como- luta. Não, mas o Brizola. Governador do Rio Mas Grande, eu já governador do Rio Eu já duas te dou uma vezes. diferença. O Brizola nunca foi eleito presidente da República. Já começa por aí. Já começa por aí. E mais, com todo o apoio internacional que o Brizola sempre teve. Tá? O cara faz uma campanha com R$1 milhão contra os caras com 40, 50 milhões e ganha a eleição. Tem que dar valor, não adianta o pessoal ficar chateadinho. Né? O cara tem o seu valor. Agora, Tu vai te a incomodar, história... os caras estão dando pau Não, aqui. mas a história vai dizer agora o seguinte: quando surgiu o negócio mensalão, o que dizia? Deixa o homem trabalhar. Os caras nem deixaram o cara trabalhar. Daqui a 4 anos nós vamos saber se foi bom, se foi mal, se foi ruim. Aí vamos O julgar país a aguenta administração. 4 anos nesse Não, mas eu acho que aí tu tem Não, mas razão. o Brasil aguenta, porque aguentou 13 só de desperdício e desvio. Pra ver Teve crescimento. Pra ver que se eleger Ah, presidente... não, cresceu muito, né? O Pra Brasil ver que se nesses eleger últimos presidente da anos. República não é tão difícil. Tendo 1 milhão na mão, aí o cara vai longe. Não, o homem já se elegeu 2 vezes, que está preso, não tem problema. Se eleger, o cara se elege. Não, Olha aqui, ó. O pois é. Brizola, coitado, não se elegeu, mas Não, o crescimento econômico nesses anos foi fantástico, né? a primeira legislação dele foi exemplar. Aqui, ó, Carlos Os Burlamar. primeiros 4 anos dele. Aham. Ah, o Kloss Só tem que, gastou o que tem tinha. que vir naquele programa antes, né? É, não é? Não, vocês é que me Conexão, provocam. vem com Olha aí, vocês me Vem no provocam. Conexão. O cara Mas, lá Klaus, dá pau lá na eu- internet. Tu Eu vem no fa- Conexão e já embala no cadeira Eu cativa. tô aqui entendeu? para fazer contraditório. Se eu concordar, não dá debate. Vai, fala aí Vai que não é pro- política. Vamos lá, o Carlos Burlamarque. Maurício, boa noite. Alguém tem que dizer a realidade nua e crua sobre o Luan. O Renato, a direção e a torcida cansaram do Luan, segundo o Carlos Burlamarque. Pelo amor de Deus, não sou eu. Essa é a verdade. O campo e o extracampo dele preponderaram em 2018 e 2019. Você é mal amado. O Oremos Luan é pra mal pa- amado. Oremos Luan é pra mal aparecer- amado. É. Oremos para aparecer Quantas alguém nabas, que pague... o Matiello tem razão. Quantas nabas passaram por aqui? Eles gostam do Rodrigues, aquele. Não, gosto Brian, Brian? Brian. Não, Christian Rodrigues. Christian Rodrigues, é. o Cebola Rodrigues. Você borra. Tem um aqui, o Everson Bauer estava perguntando sobre o Alan Ruiz, se não era uma boa voltar. Craque era aquele equatoriano que veio aqui e tomou um caminhão de dinheiro do Grêmio. Bolanhos. Bolanhos. Ah, mas esse jogava bola. O André. Que não, um o dia aí André jogava não, bola, o- vai levar pro caixão a bola, então. Vai? Ele não. Onde é que ele anda? Sei lá, um Aquele dia. centroavante que estava no Havaí, como é que fazia o gol, fez o gol, aquele comemorando com a bunda no chão, como é que O era? André Lima. André Lima. É? Guerreiro imortal. Não, a torcida do Grêmio gostava do Herrera. Vai gostar do Luan. Gosta. Comparar o Herrera com o Luan é comparar uma égua com uma alpargata. Não tem comparação. Seguindo o recado do Carlos Burlamar, que oremos para aparecer alguém que pague 20 milhões de euros. Não pagam nunca 20 milhões de euros no Luan hoje. Senão só, vai teve virar oferta moeda de de quantos troca. Essa é a milhões? realidade. Teve quantos milhões de oferta? Tomara que ele dê uma volta pelo mundo e volte pro Internacional. Teve quantos Ah, ele milhões de teve a oferta proposta pelo da Luan? Ucrânia e ele não quis Não, ir ele teve, também, né? ele teve Mal da amado. Rússia 18 milhões de Da euros. Rússia ou Ucrânia? Rússia? Rússia. Ele que não 18 quis ir. milhões de euros antes de ganhar a Libertadores e não quis ir, porque Ele ele não achou que quis. ele tinha vaga em um mercado grande do futebol mundial. E aí a só veio direção proposta. do Grêmio chegou a recusar alguma Não, o Grêmio proposta? aceitou, o Grêmio queria vender. Ah, bem. Ah, se o jogador não quer, esquece. Olha aqui, ó, essa pergunta, Augusto de Alvorada. A tua pergunta não é ruim. Não existe pergunta ruim. Todas as perguntas são boas. Ainda mais de telespectador nosso aqui, não tem problema nenhum.
Mas não tem como. Hoje o Matheus Henrique está um pouco à frente do Nonato, porque o Nonato começou a jogar agora. Agora o futuro vai dizer quem é melhor. Tá bom, aí vai de quem, digamos, que venha comprar um ou outro, né? Aí depende da avaliação, se ele for competente, ele vai saber avaliar qual o melhor, né? E também da necessidade sobre características do jogador, né? Não, e depende muito da segunda etapa do brasileiro agora, do time que vai se encaixar, quem é que vai estar no time mais encaixado, Sim. isso pesa muito, né? Sim, acaba aparecendo mais e produzindo mais, é óbvio. Se for mexer com o Brizola agora aqui, eu vou te dizer aqui, ó. Bah. Tem Não adianta cada ficar tijolo. chateado. Renatinho de Canoas, quem tem mais títulos, Renato ou Gabiru? Olha, não mexe muito nisso. Não mexe muito nisso, que é perigoso. O Gabiru foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. O Gabiru é campeão da América pelo Internacional. O Gabiru é campeão do mundo pelo Internacional. O problema é que o Gabiru não tinha cabeça, né? O Renato não tinha às vezes, mas depois tinha cabeça até demais, era esperto até demais. Né? Então, olha, o Gabiru tem títulos, hein? Tem título gaúcho, vários na sequência. Vários não, 2 ou 3 na sequência. O Gabiru não é um Zé Ninguém em título, hein? A gente tem que cuidar com esse negócio, sabe por quê? Eu gosto de ver título do meu time, eu nem sei dos outros times se o Gabiru ganhou muito título. Mas é óbvio que o Renato tem muito mais títulos. Mas no O período Renato tem que ele títulos esteve, do Rio de Janeiro ele- por quase todos os times, acho. Né? Tem título de campeão carioca, campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Campeão da América pelo Grêmio, campeão do mundo pelo Grêmio. Né? O Renato chegou a jogar com o Zico, né? Jogou, né? Jogou em 87, ganhou em cima do Inter. Ah, não me lembrava. Se o Andrade, Zico... Adílio e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Ou era... Zico tinha voltado da Itália ou não tinha ido? Tinha voltado, né? voltado. Da Udinese. Tinha voltado. E já ganhou do Internacional em 87. Era a Copa O União? Paulo Roberto era o lateral União. esquerdo. A O Copa Renato, União... Copa União. Mas a Copa União, o campeão do esporte. O Supremo Tribunal Federal parece que decidiu, é o esporte o campeão. Mas eu estou falando sério. Mas ganhou não um houve. módulo, Só um então. pouquinho, Vai, não pô, houve, o não cara- houve, não houve o a cara não disputa. pode nem rir agora, que fica bravo. Eu não Rir estou é bravo, eu estou dizendo o que aconteceu. O Supremo decidiu porque houve a disputa pela taça de bolinhas entre o São Paulo e o Flamengo. Não havia disputa judicial para saber e era importante quem ia ficar decidir a taça. com quem ia ficar a taça e foi decidido que é o esporte. Portanto, a taça foi para o São Paulo e não é o Flamengo. Foi pro esporte, não pro São Paulo, Cláudio. Tu Não, tá nervoso. na taça de bolinha. A taça taça foi de pro São Paulo. bolinhas foi para o São ali. Paulo. O título foi pro O esporte. título foi para o esporte É. e a taça de De bolinhas foi bolinhas para o era São do Paulo. número de títulos, né? Já 2-1 Peru contra a Bolívia. Peru, 4 pontos, assumindo a liderança do grupo. Brasil joga contra a Mas Venezuela. joga... Brasil tem 3, Venezuela tem 1, Bolívia está ficando fora. Não, mas o Brasil tá... Olha, nós vamos entrar no Brasil ou tu vai chamar o intervalo? Vou chamar o intervalo. Quando eu digo que está ficando fora, depende, né? Se ganhar o próximo jogo e ficar em terceiro, classifica 2 terceiros, né? São 3 chaves. 3 chaves, passam 6 6 e mais 2 terceiros. terceiros. Então a Bolívia, se ganhar, ainda vai depender de. Né? Igual o Brasil hoje. O Brasil podia se classificar perdendo em terceiro. Ganhou, ficou em terceiro. Ah, e foi pelo saldo de gol. E aí pegou o melhor time da competição, que é a França. Não adiantou nada fazer aquele gol da Marta. Adiantou. Eu não mano. tinha Tinha que olhado- fazer mais um. É. Deixa eu fazer mais um, né? Tinha que fazer mais um. Já voltamos. Muito bem. 8 horas, 1 minuto. Por favor, Rec, sou colorado. Mas comparar Gabiru com o Renato é brincadeira. Breno do Banrisul. Não, claro que não. O que eu quis dizer é que o Gabiru tem títulos. Brasileiro, América e Mundo. Ele tem 3 títulos. E Gaúchão, 4 Acho que títulos. Gaúchão ele não ganhou. Ganhou. Ele jogou em 2006. Ah, 2006 e 2007 foi o Grêmio. O Grêmio ganhou. Eu acredito. Mas ele ganhou o Paranaense e o Alagoano. Mas eu acredito o seguinte, se o Gabiru fosse um cara mais centrado, que Ele nem é o um Rec baita falou, meia. mais cabeça, fora de campo, depois de parar de jogar, porque o pessoal acaba vendo ele aí bebendo e ele
eu acho que o pessoal ia ter outra visão dele. Eu acho que isso acaba sendo ruim para ele, assim. Eu acho que é isso aí que pesa muito na comparação. Olha aqui, ó, Renatinho de Canoa, sou colorado, por isso perguntei. Gabiru era um bom jogador como o Renato, não eram craques. Não, o Renato era craque. Não é, é que sabe que a definição de craque ela é muito mais ampla. Se a gente pôr ao pé da letra mesmo, tem 5 craques no Brasil em todos os tempos. Cracaço, aquele que sabe fazer tudo, que era um monstro sagrado. Pô, o Zico não conseguiu ganhar o Mundial, errou pênalti em Mundial, ele se complicou em Mundial. Tá? O Rivelino terminou a carreira de uma forma melancólica, era um baita jogador. Dirceu Lopes jogava uma enormidade no Cruzeiro, não conseguia jogar na seleção. Ademir da Guia jogava uma enormidade no Palmeiras, não conseguia jogar na seleção. Leivinha, E o Renato, Luiz Pereira. Renato, qual foi a carreira dele na seleção? Muito ruim. Exatamente. Muito Então o pessoal exagera um pouco. Agora, claro que foi talvez Rei do Rio. os maiores jogadores da história do Grêmio e tal. Não, isso é respeitável. Eu até fiz em tom de brincadeira esse negócio, porque... Quer diminuir o Renato. Não é diminuir, porque eu sempre elogiei... Mas o sempre Matiello te elogiei deu a rasteira. Pede lá no conselho uma estátua pro Gabiru. Pode, né? Não, porque já tem a do Fernandão lá. O Fernandão, o grande capitão, é o que eu reclamo tanto, que os caras endeusam certos jogadores que não levantam o taça. O Fernandão foi um cara que reergueu o Tá, Internacional. mas por aqueles 20 minutos Mas tu dele insiste contra o nessa Barcelona... conversa que o D'Alessandro não ganhou taça. O D'Alessandro ganhou 8 gauchões. Ah, gauchão. Recopa. Gauchão... Recopa, Sul-Americana, Olha Libertadores aqui, ó, da América. gauchão não Até a conta, suruga ele ganhou. O Rec. Ah, me assustei. Não, mas aí o Rec fica contando coisa que o cara não foi decisivo para nada. Não, nós temos que considerar Tá bom, liderança saiu. de jogador. Não, liderança de jogador, assim quanto disse o Renato. O Renato foi decisivo, por exemplo, no jogo da final com o Peñarol. O Renato foi decisivo lá no Japão. Então, isso são momentos importantes que digamos assim, elevam o jogador a um patamar mais elevado, né? Colocam ele em destaque. E é esse ponto que eu digo da carreira. Embora o Renato, na seleção, por exemplo, nunca teve um protagonismo, convocado poucas vezes, né? No Grêmio e no Flamengo ele fez grandes jornadas, e no Grêmio principalmente, né, com os maiores títulos da carreira dele. E aí eu fiz em tom de brincadeira e ainda o cara pegou teu pé, disse que tu que estava comparando, né? Mas eu fiz até em tom de brincadeira, porque os caras ficam assim falando, é só para... Mas o Renato é um grande treinador, sempre coloquei isso, e quando duvidavam, às vezes que eu manifestei, disse, olha, é um treinador que já desde com o Fluminense, com o Fluminense foi a final com a LDU, lembro, que perdeu no detalhe aquele campeonato, aquela Libertadores. Ele encarou a profissão agora, né? Nessa última passagem pelo Grêmio. Mas ele já vinha fazendo bons trabalhos, que ele ele nunca é foi inteligente. bobo. Ele nunca foi bobo, não, como treinador. É inteligente, mas estou dizendo encarar mesmo, de querer emendar ano após ano, não tem aquela história de parar para descansar. E jogar sim, futebol. nesse ponto sim, parece que agora que ele levou a Ele sério. engrenou. Diga, Maurício. Não, eu estava buscando aqui o D'Alessandro, 2010, o que ele está dizendo que ele não foi decisivo, mas ele ganhou aquele prêmio do El País, de Rei da América, né? Não, mas por quê? Não me vem com esses prêmios. Porque aí, se o não. Luan vale quando ele ganha o Rei da América, a gente exalta ele que ele era o Isso Rei aí- da Pô, Pô, América. mas de novo tu tá metendo cartão no Não, Luan, cara. O que o Luan tem a ver com essa discussão tua com o Klaus, cara? Mas é que o Keller estava Pô, exaltando cara, o Luan. tu quer... Não, Ó, mas o amanhã Luan de foi manhã escolhido por vai quem? estar Não foi por estampado El no jornal País. que o Luan foi vendido pelo Maurício. Não foi, eu não Luan. quero vender. Diga O aqui. craque da América que o Juliano recebeu em 2000, Foi da Comebol. Da Comebol. O Luan recebeu da Comebol? Foi da Comebol. Não, o Luan recebeu o Rei da América, foi do El País. Bom, então, quem foi o jogador escolhido pela Comebol na Vou Libertadores buscar. Vou que buscar. o Grêmio ganhou agora? Foi o Luan? Foi o Luan, rapaz. Ele não sabe. Acho que ele ganhou dos dois, então. O Luan Tá bom, ganhou, então pode o ter El ganhado os País dois. elegeu o Luan. Não, o craque da Libertadores 2010 foi Juliano. Só um pouquinho. Tô bem, tomar um colinho d'água aqui, porque a coisa tá feia. Não, mas é que o especialista não sabe, me deixa para mim, eu não sou, eu sou um mero O melhor em convidado campo aqui. na final foi o Arthur É. e o craque da competição Craque foi o Luan. Foi o Luan. É. Mas Diga, Não, mas o Luan ganhou também é de Rei da América. já voltamos.
Estamos de volta, 28 graus é a temperatura, 8 horas, 8 minutos. 20 quantos graus? Não, Não. aqui dentro. Aqui dentro, na rua tá 23. 23. 23. Mas tá quente. Tá quente igual. Tá quente igual. Eu já estou metendo uma camiseta por baixo, uma que já estou ficando velho. E a outra que é para dar uma aquecida no peito, mas nem precisa, né? Mas quinta-feira de manhã, 10 graus, né? Aqui em Porto Alegre, no interior menos. Quinta-feira de manhã, 8 graus a mínima aqui na região metropolitana, na Serra 5 graus. Mas no sábado volta para 27 graus de máxima, tá tudo certo com a saúde. É, É para nos manter bem de saúde. barba, o cara tem que ser herói aqui, né? Com o retorno de Arthur, seleção está encaminhada para enfrentar a Venezuela. Vitória garante até a primeira colocação antecipada do grupo. Poderia garantir, né? Poderia. Pode garantir, depende porque desse resultado. depende ainda do jogo terminar aí. Se o Peru empatar, porque o Peru está indo a 4 pontos. Se o Peru ganhar do Brasil, o Peru fica em primeiro. Então, mesmo a vitória não garante a primeira colocação. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casemiro e Arthur, David Neres, Coutinho e Richarlison com Firmino, o time brasileiro, o técnico Tite. Com gol de Marta, Brasil supera a Itália, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Camisa 10 brasileira marcou o 17º gol em Copas. É a maior artilheira das Copas entre homens e mulheres, por unanimidade. Pleno do STJD, mantém vitória do Palmeiras em partida com o Botafogo. Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro com 25 pontos e 92,6% de aproveitamento. Ex-presidente da UEFA, Platini, é preso por suspeita de corrupção envolvendo a Copa de 2022. Inter apresenta déficit de 33 milhões nos primeiros 4 meses de 2019. Projeção inicial do orçamento colorado previa 50 milhões de prejuízo no período. Receita obtida até o final de abril foi de 95 milhões de reais. Meta da direção colorada é fechar a temporada com receita de 390 milhões, incluindo vendas de atletas. Sem permanência definida no Inter, Richelli é sondado pelo Vasco para reforçar a equipe carioca no segundo semestre. Reunião em São Paulo entre Inter, Sport e staff do jogador deve encaminhar futuro de Richelli. No Grêmio, sondado pelo Tricolor, Lucas Silva também foi sondado por Benfica, América do México, Tigre, Sevilha, Espanhol e Atalanta da Itália. Meio armador, igualmente é desejo da direção gremista para reforçar o elenco. Goleiro Léo Jardim desperta interesse do Monaco da França, atleta está atuando no Rio Ave de Portugal e será adquirido pelos portugueses por 1 milhão de euros e posteriormente vendido aos franceses. O Léo Jardim, que era o terceiro goleiro do Grêmio, ficou um bom período como terceiro goleiro do Grêmio, interessando, portanto, ao Monaco da França, está no Rio Ave de Portugal e vai render algum din-din ainda para o Grêmio, né? Já voltamos. Oito horas, 14 minutos. Neymar no Barcelona, Cebolinha no PSG, Cavani no Grêmio. É que nem carecas, nem altos e nem másculos, que as mulheres gostam, na verdade, é de um narigudo. Sou teu fã. William Naripa de Sapucaí, quer dizer, deve ter um vasta nariz também, né? Matiello, o fato do Grêmio ter derrapado no início do Campeonato Brasileiro estabelece que tenha que priorizar as outras duas competições? Eu acho que não. Eu acho que tem que dar uma focadinha no brasileiro aí. Até mesmo para sair dessa posição incômoda aí, que o torcedor não gosta muito de estar gravitando aí nessa zona do Z4 aí. Eu sempre brinco que a única coisa que não pode acontecer com um clube grande é gravitar ali na zona do rebaixamento, né? Que a torcida fica muito preocupada. E o Grêmio teve aí 3 vitórias aí, mas precisa mais aí para escapar dali. É impressionante, né? Porque 20% cai, né? É. Começa com 20 clubes, só 16 sobrevivem. Então, não é pouco. 20% é bastante. É bastante. O Cruzeiro está lá. O Fluminense está namorando. O Vasco está namorando. O Grêmio ganhou 2 na sequência, por isso que deu uma crescidinha. Mas está a 2 ganhou pontos 3 do Vasco. dos últimos 4, né? É. Mas 2 na sequência, né?
Uma em casa e uma fora. Não? Ah, e o time do Vasco, se tu vê ali dos grandes aí, que não sei se dá para considerar o Vasco um grande, mas eu olhei alguns jogos do Vasco e o time chora de ruim, né? Mas vai mudar bastante, ó. Já querem o Richelli, querem o Trellis. Tá? E Tinha um outro jogador. Ah, o eles querem Henrique também. Almeida. Pode ser. Henrique Almeida. Não. O Henrique Almeida, não, um do Corinthians que estava indo para lá. Vi agora detalhes, não me lembro o nome. Já vamos reforçar aí. O Luiz da Frigigold fala sobre as melhores panelas do mundo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Aí, e você ainda vai ganhar esse livro de receitas, são 40 receitas. Tá aqui, ó, chefe Júlio Cruz, para você usar e abusar da Frigigold, né? As panelas que fazem com que você só ganhe, ganha em saúde, ganha não precisando gastar em óleo, ganha em durabilidade, tem 2 anos de garantia, custo-benefício, dura para toda a vida, enfim. Frigigold é a pedida, está aí o telefone na tela, 4003 4220. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil.
ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Fala com o amigo Domênico Vaca. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Marcelo, o fato do Grêmio ter agora vários jogadores cotados para sair obriga o Grêmio a buscar reposição ou as reposições estão em casa? Por exemplo, se perder o Luan, tem reposição. Se perder o Everton, tem reposição. São os jogadores especulados para sair. Olha, eu acho que... Não tem outro especulado no Grêmio para sair, né? Eu acho que desses Caramba, dois tá aí, lesionado. o único que tem condição de sair agora, ou que tem interesse de sair, é o Everton, né? E eu acho que se o Everton sair, o Luan voltar a desempenhar um bom futebol, aí ele tem condição de jogar ali no ataque ali. Eu acho que não precisa trazer outro jogador. Até porque... Pepe ou Tardelli? o Tardelli. É. Eu gosto muito do PP, mas o Tardelli foi contratado para vir jogar bola, né, Rec? Tá na hora, né? Tá na hora de jogar bola, né? Eu acho que o investimento foi muito alto, daí tu fazer um investimento desse para um jogador ficar no banco, então tu fez o investimento errado, né? Keller Kloss, a mesma pergunta para você. Iago, saindo, o Inter se abastece bem com o Wendel, ou com Bruno na direita, Zeca na esquerda, saindo o Edenilson, o Internacional perde quanto? Não pode sair o Edenilson em hipótese alguma. Tem essa especulação do Paulo Guerreiro ir para a China que eu não acredito. É que os chineses, se quiserem, vêm aqui com um caminhão de dinheiro e levam, né? Eu penso que perde muito com a saída do Edenilson. O Wendel é um pouco abaixo do Iago, mas num primeiro momento ele pode suprir tranquilamente. E também se o Bruno entrar na direita, experiência o Zeca na esquerda, se o Zeca for melhor que o Wendel, aí pode se suprir, mas eu particularmente acho que o Internacional devia buscar dois alas de maior gabarito, porque mesmo com o crescimento do Zeca, que estava muito mal e o time já estava encaixado e ele não, agora ele começou a vender, mas pelo menos se entrou num nível médio de aproveitamento, porque ainda não é nada disso espetacular. Então eu penso que o ideal seria buscar novos jogadores, novas contratações. O Edenilson já é bem mais difícil, porque é um jogador que tem uma qualidade difícil de ser encontrada, com a velocidade que ele chega à frente e com a combatividade que ele tem no meio-campo também. Não é um jogador de movimentação intensa no meio-campo. É muito difícil achar esse tipo de jogador. E ele encaixou, porque às vezes também não encaixa bem e não rende, mas ele está encaixado e está jogando bem. Talvez a saída dele, o Nonato, talvez passando para a direita e voltando o Patrick na esquerda, onde está o Nonato, poderia, de certo modo, suprir. Ou a eventual vinda do Arangues. Mas essa notícia que tu me traz de um déficit no primeiro trimestre de 30 milhões, e o mais curioso é o seguinte, anuncia que esperava 50 milhões de déficit, como deu 30, foi muito boa a administração, né? Eu já acho que foi péssimo. Por isso que hoje eu recebi... 30 milhões, primeiro quadrimestre, né? Então, primeiro trimestre, e quadrimestre, então, foi muito ruim esse resultado, né? Porque se nós fizermos essa projeção em mais... duas vezes, repetindo, 100 milhões de déficit praticamente. O dinheiro da TV, por exemplo. Isso aí, não, muito complicado. Agora é mais escalonado, né? Mas eu queria fazer uma outra consideração. Só no fim do ano, por isso que dá um déficit maior. Uma outra consideração, que era com relação, chegasse a perguntar para o Marcelo, a questão da prioridade para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Me parece que as direções, quando fizeram essa opção, né, ou se não fizeram opção, os resultados de campo
estão a indicar que deve se dar essa prioridade agora, mas se fizer opção eu não vejo equívoco nisso, porque são duas competições teoricamente mais fáceis e principalmente mais fáceis considerando que o Palmeiras já tomou uma dianteira muito larga, né? Difícil de se ele mantiver esse aproveitamento vai ser muito difícil de alcançá-lo. Então, para título do Campeonato Brasileiro já fica bem mais complicado. Então, o investimento, seja por decisão anterior, ou seja, por decisão consequente da má arrancada, digamos assim, que o Internacional também poderia ter arrancado melhor, já começou com o Chapecoense, esse jogo para o Vasco da Gama, então isso já, não vou dizer nem decisões equivocadas, mas esses resultados negativos já afastam essa pretensão de Campeonato Brasileiro. Então, como agora concentra em 20 e poucos dias depois da retomada todos os jogos importantes para decidir, seja a continuação na Copa do Brasil Libertadores, me parece então que tem que se jogar todas as fichas agora aí. Dá tempo da gente viajar até o Paraíso? Lagoa Cortada? Não, acho que já estouramos o tempo, então. É isso? Esse é o recado? Então, vou só colocar o telefone aqui da Praia Lagoa Cortada, lá em Gaivota. É isso aí. É isso aí. Tá aí, ó. O telefone do Laíre. Em todo dia mostra aqui o Paraíso. Hoje ficamos só com o telefone aí para contato. Vai sair negócio. Vai comprar terreno, vai comprar casa, vai comprar os dois. Já aproveita a viagem agora, nesse período, né? Feriadão. Isso, já vai conhecer lá O Clóvis ficou falando do mito e atrasou o programa. Mas hoje tudo foi em cima Meteu de o cartão mim, no Brisa ainda. Mas O aumentou Mas o Grêmio também tem o Jeromito. Jeromito. Mas aumentou a audiência aí. Até amanhã. Acho que tem mais um gol lá, ó. Do Peru. 3-1. É isso aí. 3-1. Terminou. Engrossou o Peru, hein?